O fim da insegurança, minha gente. Todo mundo preparado para a live de hoje, que até me deu calor aqui. O fim da insegurança. E logo hoje, na live sobre o fim da insegurança, o meu celular aqui deu um pau e eu falei, pronto. Pois é hoje. Então vamos lá. Que nada é por acaso nessa vida. Seja bem-vinda! Bora que hoje a gente vai falar sobre o fim da insegurança na visão sistêmica. E como que a visão sistêmica, a filosofia sistêmica das constelações pode apoiar essa mudança na vida. Essa mudança, essa transformação sistêmica, trazendo mais confiança e uma vida mais leve, uma vida mais abundante, uma vida com sentido. Porque quando a gente não se sente confiante, quando existem muitos bloqueios para que nós consigamos sentir verdadeiramente a confiança e a segurança, a nossa vida não flui. E muitas vezes não entendemos o motivo dessa interrupção para sentir a confiança necessária para seguir a vida. Pois vamos então no fim da confiança. Eu vou tirar uma cartinha aqui como sempre para inspirar o começo da nossa live. Pois então temos a nossa cartinha. Boa noite, Lu. Vamos lá. A Lu acabou de me mandar mensagem lá no WhatsApp falando: e aí, mudou a data dessa live que eu não tô te vendo ao vivo? Pô, demorei um pouquinho pra entrar, mas estou aqui. Porque quarta-feira, gente, teremos... Acho que até ela se confundiu com a data, né, Lu? Porque quarta-feira nós teremos um evento especial e hoje é um pré-aquecimento. Quarta-feira a gente vai ter uma aula de aquecimento, tá? Da minha mentoria sistêmica. Do Voa. Não por acaso tô tomando aqui, ó, o meu café com a caneca da mentoria, que é um programa de desenvolvimento sistêmico. Para quem entende que a filosofia sistêmica pode ser um caminho de transformação para mudar a nossa vida pessoal, profissional e como um todo, tá? Então hoje nós estamos no encontro, numa aula de pré-aquecimento. E quarta-feira, às 8h15, teremos um aquecimento, né, da mentoria do Voa 2.0, que é a minha mentoria sistêmica. Então, gente, quem quiser participar quarta-feira também será bem-vindo, só que quarta-feira será no Zoom, será um outro movimento, será exclusivo para alunas, né, e para quem já é da casa e quem tá chegando agora ainda dá tempo de entrar, tá? Que é para quê? É para que, primeiro, honrando as alunas que já estão no Voa, e para que elas consigam também já sentir essa atmosfera. Então literalmente vai ser um aquecimento. E para quem quer entender o que é o Voa, qual é a atmosfera, qual é o ambiente do Voa, para quê, por que estar ali, também será uma oportunidade de conhecer um pouco, né, dessa ambiência do Voa, que é maravilhosa. É para quem quer crescer, é para quem quer se transformar, é para quem quer se posicionar, né? É para quem quer caminhar e evoluir, tá? O Voa, rapidinho para falar para vocês, antes da gente começar a nossa live de hoje, porque pra gente crescer, a gente precisa lidar com a nossa insegurança. Então, o conteúdo de hoje é totalmente conectado, tá? Com a transformação da quarta-feira, com a transformação proposta no programa de mentoria sistêmica, né? E isso aqui que eu já tô falando já é aula, tá? Já é aula. E aí, o que acontece no Voa? O Voa é um programa de desenvolvimento sistêmico que tem uma duração de 3 meses, tá? Então, é para pessoas que entendem que a evolução é um processo. Nada acontece da noite pro dia. Nada acontece do dia pra noite. O Voa é para quem quer dar o primeiro passo embasado na visão sistêmica. Para mulheres que ou são empreendedoras, ou querem empreender, ou querem tirar um projeto do papel. Sabe aquele projeto que você tem há anos? Aquela ideia que você tem há 5 anos e não coloca em prática? Aquilo que te move, mas você não sabe o que fazer? Quando você tem milhares de cursos,
uma pessoa extremamente capacitada e você entra na internet, tem gente ruim, mas ruim, que tá lá, né, fazendo dinheiro, ajudando as pessoas, você fala, como que essa pessoa tá conseguindo e eu não tô conseguindo? O que essa pessoa faz que eu não tô fazendo? Né? Então, temos 3 meses de processo de desenvolvimento, tá? Nós constelamos dentro do programa de mentoria, ou seja, a gente vai olhar primeiro para a raiz, para ancestralidade, para o pertencimento, o que tá te travando, né? É um programa de mentoria em grupo, tá? As 2 primeiras pessoas que se inscreveram ganharam uma sessão de mentoria individual, mas já encerrou, tá? Já temos as 2 inscritas, então elas já ganharam, já estão com a mentoria agendada, tá? E aí, dentro desse programa de desenvolvimento, a gente olha primeiro para você, pessoa. Esquece projeto, esquece negócio, esquece empreender, esquece tudo isso. Você, pessoa, mulher, o que te compõe, o que te trava, como você se relaciona, como você se posiciona, como você vive, como você lida com as frustrações, como você lida com as suas feridas emocionais. Em que ponto o seu pé tá preso na sua ancestralidade, na sua família de origem? Quais são as crenças que te limitam para caminhar? O que tá pegando da sua relação com o dinheiro? Porque como você quer empreender? Como você quer gerir um projeto? Gestão de projetos, não importa a sua área. Se você não ressignifica a sua relação com o dinheiro. Então, tudo isso é visto dentro do programa de mentoria. E, além disso, nessa turma a gente vai ter 2 oficinas de projetos e negócios. Ou seja, depois a gente cuidar da pessoa física, a gente olha para a pessoa jurídica, tá? Não tem como ser diferente. Primeiro pessoa, primeiro a mulher, ordem, depois o servir. Primeiro sua vida pessoal, depois a profissional. Bert Hellinger, que foi o sistematizador das constelações, tem uma frase, tem um livro, na verdade, que chama Ordens da Ajuda. E ele fala do êxito na vida, êxito na profissão. E essa é a ordem. Portanto, tudo que eu faço, seja dentro de uma constelação, seja num programa de mentoria, seja num alinhamento sistêmico, primeiro pessoa, primeiro sua vida, depois negócio, tá? Então, para quem é, gente? Para essa mulher que quer viver com sentido, que sente que tem algo valioso para contribuir com o mundo, que quer posicionamento, que quer que as pessoas a reconheçam como ela é, que quer se sentir mais segura, que quer se sentir mais confiante, que quer uma vida mais abundante, que quer destravar algo. Ah, mas eu não sei se isso é pra mim. É pra você. Se você tá aqui, é pra você. Ah, eu não sei se o que eu faço, se eu ofereço o que eu faço, como eu ofereço o que eu faço, qual o valor que eu coloco, se o que eu faço como ajuda, se eu faço como contribuição, se eu faço como servir, qual o valor que eu coloco naquilo que eu faço. Vocês estão me acompanhando, gente? Tenho uma ideia, mas tô perdida, não sei o que fazer com isso. É pra você, tá? Então venha, tá? Espero você na quarta-feira, é gratuito, é só mandar um quero participar na quarta. A gente te coloca, Jéssica, minha assistente, te coloca lá no grupo, tá? Pra você participar. Quem tiver no grupo vai receber a gravação. Então, se você não puder assistir ao vivo, você vai ter a gravação. E vamos lá, vamos começar logo com essa aula sobre fim da insegurança, tá? Pois bem, temos a nossa carta para guiar o nosso encontro de hoje. Essa carta é: você pode se perguntar agora. Isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? Pois essa carta e essas perguntas vão guiar o nosso encontro de hoje em que sentido? A sua insegurança, quando ela vem e te domina, ela te ajuda ou te atrapalha? Ela traz força ou te enfraquece? Parece meio óbvia essa pergunta, mas muitas pessoas têm muita insegurança a ponto de paralisar tudo que faz. E ainda assim, mesmo sabendo que atrapalha, que enfraquece, não se move. Mesmo sabendo que atrapalha, fica estagnada. Tá? E aí você fala assim, poxa, Ali, claro que eu me sinto insegura. Eu me sinto insegura.
Não sei o que fazer com o que eu tenho dentro do meu trabalho. Não sei como me posicionar, como lidar com os clientes, né? Tá bom. Aí eu te pergunto, o que é insegurança para você? O que é segurança para você? Porque se você der um Google aí, o conceito de segurança, você vai ver que segurança nada mais é, eu até anotei aqui o conceito, é se sentir protegido, protegida, livre de ameaças e riscos. Livre de ameaças e riscos, tá? Tá bom. E aí temos segurança em vários níveis, né? Nível pessoal, emocional, mental, ambiental, né? Hoje em dia, quem vive em São Paulo aqui fala, não, a gente não se sente seguro, não vivemos numa cidade segura, então tem uma segurança institucional, social, né? Então existem vários níveis. Mas quando a gente fala da segurança, que é o que eu tô trazendo para vocês aqui, é uma segurança a nível emocional. E que também não pode ser desvinculado dessas outras seguranças, dessas outras sensações de segurança que existem, né? Então a gente pensa assim, tá bom, eu quero segurança ali pra minha vida. E segurança pra mim significa essa proteção, significa não ter risco, não correr risco. Mas aí eu te pergunto, a gente vive em plena segurança? Será que essa segurança que você busca, ela é real? Será que essa segurança, ela é verdadeira? É uma busca verdadeira ou é uma ilusão? Porque, veja bem, hoje, com inteligência artificial, você acha que segurança é real? Qual a segurança que você tem de entrar aqui na internet, no Instagram, e ver uma postagem que você não sabe se é real ou se não é? Qual a segurança que você tem de se relacionar com as pessoas, ainda que em relacionamento afetivo? Se você pode estar falando com um robô. Qual a segurança que existe de você hoje andar de avião? Avião era considerado o veículo mais seguro do mundo. Hoje, todo mês, um avião cai. Hoje, todo mês, um avião cai. Que segurança que a gente tem quando a gente vê essa guerra que está acontecendo no mundo? E aí, vocês querem o quê? Nada é por acaso, gente. Esse final de semana, minha sogra veio aqui em casa e ela falou, Lígia, a gente tava mexendo nas gavetas com a Luísa, que é minha filha, pra quem não sabe, e a gente achou isso aqui. Isso aqui, pra quem tá vendo, vocês podem ver, ó, é um certificado da PUC, da minha especialização em neurociência. Aí eu olhei e falei, nossa, até esqueci que eu tenho isso. E a gente busca, você busca, né? Eu também busco. Segurança no quê? Em certificação, em certificado, em papel. Papel, isso aqui é um papel, nada mais é do que um papel. Nada mais é do que um papel. Papel, certificado. Aí você acha que a sua segurança vai estar no certificado. Que a sua segurança vai estar no próximo curso. Que a sua segurança, não, agora o que falta, na verdade falta eu fazer o curso com a fulana de tal, beltrana de tal, é o tal do mestrado, é o tal do doutorado. Ou você acha que a segurança está no dinheiro. O dinheiro também é papel. Aí você acha que a segurança tá no dinheiro. A segurança tá no casamento. Ai, meu relacionamento não dá certo porque eu não tô casada. Aí você acha que a segurança tá no casamento. A segurança tá no apoio que eu preciso ter das pessoas, no reconhecimento. Aí eu vou me sentir segura. Se minha família estiver me apoiando, se os meus amigos estiverem me apoiando. Pois eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A gente vai começar pela ruim. A má notícia é que essa segurança não existe. É uma ilusão. Isso aqui é só papel. Sabe quanto que isso aqui me fez fazer de dinheiro, por exemplo? Eu fiz uma especialização e falei, agora eu vou poder fazer alguma coisa com isso. O que eu vou fazer? Com uma especialização em neurociência, educação e desenvolvimento. Em si, isso não me dá o direito de fazer nada com isso.
isso acrescenta, eu aprendi muito. A bem da verdade é que na live de hoje vai ter coisa que eu vou falar que eu aprendi por causa disso aqui. Então isso agrega valor ao que eu faço. Então sim, os cursos obviamente são importantes, mas eles não te dão garantia de nada. Nada. Segurança de nada. Oi, Fabi, tô vendo que você entrou, seja bem-vinda, Aline, bora lá, que hoje a gente tem muito pra falar. E a má notícia, então, é que a segurança não existe, é uma ilusão que a gente cria porque a gente quer controlar. O nosso mental, a nossa mente quer controle. Pois aí, segurança e controle são sensações, não fatos. Exatamente, Lu. E aí, talvez... existe essa confusão sobre a segurança porque talvez vocês conheçam a pirâmide de Maslow. E aí essa pirâmide, ela fala o seguinte, que primeiramente a gente busca garantir as coisas básicas da nossa vida, né? Então, se alimentar, dormir, comer, ter o básico, ter onde tomar banho, segurança, né? São as coisas básicas. E conforme a gente vai tendo essa garantia mínima, a gente vai evoluindo, tendo mais acessos e também privilégios. Aí, só depois que a gente tem o básico, a gente vai buscar a nossa realização. Então, talvez esse conceito, que é muito difundido, inclusive aqui, ó, nessa especialização de neurociência, eu tive isso. E aí, a gente cria essa ideia de que a segurança é fundamental, senão nada vai existir se a gente não tiver segurança. Como que eu vou ter realização se eu não tenho segurança? Como que eu vou ser próspera, eu vou ajudar as pessoas se eu não tenho segurança? Então, sim, segurança vem ali embaixo dessa pirâmide, sim. Só que aí, gente, vamos sair da caixinha? Porque aqui vem o meu lado aquariano. Hoje eu tô com frio, na execução, tô de preto e branco, mas assim, tem o meu lado aquariano que sai da caixa. E eu vou buscar uma referência para vocês que é da antroposofia. Rudolf Steiner, que foi o criador da antroposofia, ele tem um poema lindo, maravilhoso. Quando eu terminar essa live, eu vou botar nos meus stories para vocês lerem esse poema inteiro. Na verdade, é uma oração, tá? E nessa oração, ele fala o seguinte. Ele fala que nós devemos, na verdade, buscar não a segurança na existência, mas a confiança na existência. Então, nós devemos confiar e não ter segurança, buscar essa segurança. Confiar. E aí, eu tenho uma outra notícia para falar. Que o fim da segurança, que é o tema da live, não existe. Porque se segurança não existe, o fim da segurança também não existe. Mas tudo isso era só para chamar a atenção de vocês, para falar do fim da segurança, da insegurança, entendeu? Se segurança não existe, a insegurança absoluta também não existe. Então a gente precisa o quê? Confiar. E confiar é o quê? Fé. Fé é o quê? Acreditar. Independente da religião de vocês, cada um vai confiar também em algo maior. Em Deus, no universo, em uma energia, não sei o que vocês confiam, mas a gente precisa buscar essa confiança. Senão sempre vai faltar algo e a gente sempre vai ter uma sensação de insegurança. Sempre, sempre e sempre. E aí eu sei que essa pessoa, essa mulher, que talvez seja você, e que também já fui eu, né? Que busca a segurança a todo custo, eu tenho certeza que essa mulher tá cansada, mas muito cansada, muito esgotada. Porque o que cansa mesmo, gente, o que cansa, esgota física, emocionalmente, espiritualmente, é a falta de confiança. O que cansa é esse excesso de controle. Porque quando a gente não confia, a gente quer o quê? Controlar. Quando a gente não confia, a gente não solta. E aí prende o quê? Conhecimento, prende sabedoria, prende peso, obesidade mental, obesidade física, obesidade tudo, emocional.
E vai acumulando. E vai acumulando. E aí a parte boa, porque eu falei que eu tinha uma notícia boa, né? A notícia boa é que existem 3 perguntas que podem ser uma virada de chave nisso tudo. Uma grande virada de chave para um processo de confiar. E a primeira pergunta, gente, é: o que você quer? Uma pergunta tão simples quanto essa. O que você quer? Ah, Ali, mas eu quero fazer R$1 milhão. Mentira. Não, mas o que eu quero mesmo é que eu quero fazer um projeto para ajudar as pessoas. Mentira. O que eu quero mesmo é... Mentira. Sabe por quê? A primeira coisa que a gente fala quando vem essa pergunta, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu faço essa pergunta, o que você quer, não é exatamente o que você quer. Porque, eu vou falar pra vocês, até engasguei aqui. Gente, não por acaso minha sogra achou esse certificado aqui, que eu tô trazendo muita coisa de neurociência aqui pra essa live. A primeira coisa que vem na nossa mente não é a verdade. É uma história que a gente cria. Isso chama neurose, dito em outras palavras, tá? Dito de outro jeito. É uma neurose. Porque é tão difícil, às vezes, a gente olhar pra realidade, olhar pro que a gente realmente quer, que a gente inventa historinha. Aí você fala, o que eu quero ir pra vida, eu quero fazer o negócio acontecer, eu quero prosperar. Mentira. Fala, mas Lígia, você tá me deixando confusa, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vou te dar uns exemplos, tá? Vou te dar um exemplo, melhor pessoa pra dar exemplo é eu dar exemplo de mim mesma. Vou dar um exemplo quando eu tava fazendo a formação de constelação, pra vocês terem uma ideia como eu tava mal e zoada. Tava zoada, gente, tava zoada. Pensa numa pessoa que tá olhando profundamente pros seus traumas e tá completamente... Sabe? Parecia que eu tava em eterno transe. Eu nunca tava centrada. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo tudo que eu tava recebendo na formação de constelação. Pois teve um dia numa aula, 200 pessoas na aula, tá? Online. E essa pessoa que vos fala resolve fazer uma pergunta. Por quê? Se vocês terem uma ideia, gente, isso aqui foi em julho de 2023. Não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. Julho de 2023, eu estava dentro de uma aula de constelação e eu ainda estava trabalhando com comunicação não violenta. Então, comunicação consciente, falando de não violência e tudo mais. E que hoje também eu trago muito pro meu trabalho, pro meu serviço de hoje. Oi, Andréia! Andréia, vou até levantar aqui, ó. Ó, fazer propaganda. Calça de 1000 Hz, gente. Agora eu tô nessa. Eu uso calça com frequência alta pra gente levar essa energia, porque ninguém merece, né? O boneco até caiu aqui. Mundo em guerra, a gente precisa levar nossa energia. Andréia trabalha na Bacli. Estou maravilhosa da Bacli, tá vendo? Eu não consigo, Andréia, tirar essas calças. O que eu faço? Manda o arroba da Bacli aqui pras mulheres verem a loja, que é maravilhosa, usa só produtos naturais. Não tô fazendo publi, gente, é porque realmente é uma delícia de usar e eu tô apaixonada pelas coisas da Bacli. Bora lá, voltando, né? E aí eu estava lá na aula e fiz uma pergunta pra professora, porque eu tava perdida, eu tava querendo fazer transição de carreira e ainda não tava rolando com a comunicação não violenta. E aí, não rolando no sentido de... Sabe quando você sente que flui? As coisas aconteciam, eu dava palestra, eu dava aula, eu fui chamada para dar palestra dentro do Ministério Público de São Paulo. As coisas estavam acontecendo, mas dentro de mim eu não estava sentindo que era o meu lugar de força ainda. Que era o meu caminho, era o propósito. Aí eu resolvi fazer uma pergunta. Fiz uma pergunta para minha professora Ana Lisboa. Todo mundo sabe aqui quem é Ana Lisboa aqui nessa internet. Chegou minha vez. Professora. Lembro até hoje. Eu não sei... Como fazer uma transição de carreira? Eu não sei por onde começar. Foi mais ou menos essa a minha pergunta. Ela falou, o que você faz hoje? Aí eu falei pra ela, eu trabalho com comunicação não violenta,
Eu faço palestras, eu faço isso, faço aquilo, não sei o que. Ela parou, ficou olhando pra mim e ela fez exatamente essa pergunta que eu estou fazendo pra vocês. O que você quer? Ela me quebrou com essa pergunta. Porque a hora que ela perguntou o que você quer, eu fiquei olhando assim. E eu juro pra vocês, sabe o que eu respondi na frente de 200 pessoas? Eu quero caminhar no parque de final de semana. Eu tô dando risada pra não rir de desespero, gente. Pra não chorar de desespero, entendeu? Vocês têm noção que eu respondi isso? Eu quero caminhar no parque com a minha família de final de semana. Ou seja, vamos ver se vocês entenderam o que eu falei. No final, a primeira coisa que eu falei pra ela, que supostamente eu queria, que era o que estava no meu mental aqui, ó, me atrapalhando, era: eu quero fazer transição de carreira, eu quero não sei o quê, eu quero progredir, eu quero... Tá bom, historinha. Qual que era a verdade? Eu quero ter paz. Eu quero botar minha vida em ordem, eu quero poder ter a liberdade, a Andrea falou aqui, de passear, de ir no ar livre, entendeu? Olha que loucura! Então, quando eu pergunto pra você o que você quer, é profundo, gente. Provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça de vocês não é a verdade. E o que isso tem a ver com segurança? O que isso tem a ver com o fim da insegurança? Isso quer dizer que enquanto você não se aprofundar verdadeiramente na sua alma, não mergulhar profundamente para sentir o que você quer, para acessar o que você quer, para acessar de verdade. E não vai ser fácil esse caminho, eu já adianto. O que você realmente quer, não o que a sua mente diz que você quer, mas o que o seu coração quer, o que a sua alma quer, você vai se sentir insegura. Essa insegurança que paralisa, ela só vai acabar. Ou seja, você, gente, se sentir insegura é natural da vida, somos seres humanos. Quando eu falo do fim da insegurança, é aquela insegurança que paralisa, que você fica estagnada, que você fica com raiva, sabe assim? Tanta insegurança que você não consegue caminhar. Que você não consegue viver. É dessa insegurança que a gente vai se despedir. E aí, para esse movimento acontecer, você precisa se abrir para o novo. E entender que existem coisas que você não sabe. É mergulhar mesmo, se abrir para o novo. Então, quando eu pergunto o que você quer, quando eu pergunto para minhas mentoradas, gente, isso é uma história minha. Mas semana passada eu tava fazendo uma sessão estratégica para uma pessoa que tava entrando no Voa. E aí eu perguntei para ela: o que você quer? Ela falou: não sei. E era justamente por isso que ela entrou no Voa, na mentoria sistêmica. Porque, gente, é uma pessoa com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, terapeuta, tem curso de renascimento do parto, tem curso de PNL, tem curso de autoconhecimento, fez curso com fulano, com ciclano, com beltrano, nananã. O que você quer? Não sei. Sabe por quê? Porque a gente tá sendo bombardeado de coisas, de informações. E o primeiro caminho, o primeiro passo que a gente dá dentro da mentoria é esvaziar. Esvaziar de tanta porcaria, de tanto lixo que tem por aí. Tanto lixo. Lixo mental, lixo emocional, gatilhos que vão fazer você, sabe, sempre querer mais, querer mais, querer mais. Pra quê? Por quê? Pra quem? Pra onde? Ah, eu quero fazer mais dinheiro. Para com isso. É legal fazer mais dinheiro. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que me dá até vergonha. Eu nem sei se eu deveria falar, mas eu vou falar.
A gente fala que quer fazer mais dinheiro, quer fazer mais dinheiro, mas vocês sabem o que vem com mais dinheiro? Eu falava que eu queria fazer 10 mil com terapias. Aí o dia que eu fizer 10 mil reais com constelação, trabalhando com o meu propósito, com o meu servir, eu vou estar em paz. Mentira. Porque o dia que... Nossa, eu vou chorar, velho. O dia que eu vi que eu fiz 10 mil reais com o meu trabalho de consteladora, com isso que eu tô fazendo aqui, falando com vocês, o meu marido olhou pra mim e falou assim: nossa, você tá acabada. Ele falou pra mim e falou assim: seu olhar tá sem brilho. E não porque eu sou menos realizada, estava menos realizada fazendo aquilo. Eu amo o que eu faço, gente. Eu amo isso aqui que eu faço. Eu amo, eu acredito. Eu vejo a vida das pessoas mudando. Eu vejo pessoas se curando. Eu vejo pessoas transformando seus relacionamentos. Eu vejo pessoas servindo as outras, impactando sistemas, impactando escolas, impactando muita coisa. Muita coisa maravilhosa acontecendo por conta desse trabalho. Mas a verdade é que eu tava exausta. E aquilo que eu me dizia, sabe, que eu me contava que eu queria, quando aconteceu, eu tava sem energia pra comemorar. Porque esse dia chegou. E quando eu vejo outras terapeutas, pessoas trabalhando com autoconhecimento, sabe? Falando, eu não consigo fazer 2 mil reais por mês. Eu falo, não, gente, calma. Vamos servir, vamos se unir, a gente precisa se unir. A gente precisa. Ou você acha que essa guerra que tá acontecendo por acaso? Nós somos instrumentos de transformação, mas de nada adianta a gente se enganar, a gente contar um monte de lorota pra nossa cabeça. Quero fazer mais dinheiro, quero isso, quero aquilo, e a gente chegar nesse estado de esgotamento. Tô vendo aqui, peraí. Pronto, tava vendo aqui, vocês mandando as mensagens de vocês. Bora lá. Então, gente, a primeira pergunta é essa. Vamos partir para a segunda, tá? A primeira pergunta é o que você quer. E dentro do Voa, o que a gente faz? A gente vai olhar exatamente para o que você quer. Porque não foi à toa que eu falei de Rudolf Steiner aqui, não foi à toa que eu tô falando das coisas de Bert, que eu tô trazendo coisa de neurociência. Não é à toa. Porque às vezes, eu sei que tem gente aqui que precisa ver pra crer, sabe? E o dia que assistir uma constelação presencial em grupo, meu Deus do céu, vocês vão ficar chocadas. Porque tudo aquilo que você pensou um dia do eu só acredito se for provado, vai por terra. Porque só quem participa de uma constelação em grupo vê o além do aparente. E por que eu tô falando isso? Porque dentro de um programa de desenvolvimento sistêmico, olhamos para aquilo que está além do aparente. O visível nos orienta, o invisível move. Qual que é o invisível que te move, na verdade? Que te leva para essa sensação de insegurança? Quais são as causas sistêmicas? As raízes sistêmicas que te deixam tão insegura a ponto de te paralisar? Pois vamos para a segunda pergunta, então. Para o fim da insegurança. E a segunda pergunta é... Por isso que já perceberam que eu só tô trazendo perguntas, né? Porque aqui a gente levanta perguntas. Eu falei pra vocês que hoje seria uma aula de expansão da consciência. A gente não tem matemática, é expansão da consciência. E a segunda pergunta é: qual é o seu lugar de força? Como assim, Lígia, lugar de força? Eu não preciso trazer conceito do que é lugar de força, mas você sabe e sente no seu corpo. Você sente quando você está fazendo algo que flui e quando você está fazendo algo que não flui. Quando você está fazendo um trabalho, está fazendo algo, está se relacionando com alguém,
E isso flui, você tá no seu lugar de força. Quando tá tudo travado, tudo parece que não anda, aí você apresenta um projeto, não é aprovado, aí você vai, tá no seu trabalho, só problema, e só não sei o que, parece que você não acredita mais no que você faz, você não tá mais no seu lugar de força. Mas qual é então esse lugar de força? Como que eu chego nele? E por que essa pergunta é importante? Para conquistar confiança. Porque no lugar de força, não precisa fazer força para dar certo. O lugar de força é aquele lugar que flui. Podia até mudar o nome, não chamar mais lugar de força, chamar lugar de fluidez. Ah, isso significa que não vai ter dificuldade, que não vai ter desafio? Claro que não, claro que vai ter. Mas não é na força. Tudo que precisa ser forçado não tem força. Sabe? Vocês estão entendendo? Vocês estão conectando com o que eu tô falando? Sabe? Quando você tem que, parece que você tem que fazer, sabe? Tudo na força, tudo na luta, tudo no murro, tudo no soco, tudo empurrado. Gente, isso deixa a gente exausta. E isso acontece porque às vezes a gente também não confia, que tem a ver com a primeira pergunta que eu falei aqui. E aí, como que eu trabalho meu lugar de força? Lugar é posição. Então, vamos pensar no simples? Onde que o Brasil está posicionado? Onde que a sua casa está posicionada? Em algum lugar. E você também está posicionado. Aonde? Em relação a quê? Dentro da sua família. Qual é a sua posição dentro da família? Qual é o seu lugar dentro da família? Ah, mas esse negócio de lugar me lembra aquela história de lugar de mulher em qualquer lugar. Então, meu lugar é qualquer lugar. Para com isso. Não é sobre isso que eu tô falando. Esquece. Não tem nada a ver com isso. Nada. Sim, você pode estar no lugar que você quiser. Você pode frequentar os lugares que você quiser. Sim, sim e sim. Mas não é sobre isso. O lugar de força, a posição dentro da sua família que vai te trazer esse lugar de fluidez é o simples. Ah, não, mas eu quero cuidar da minha mãe. Eu quero ser a mãe da minha mãe. Eu, na verdade, mando na minha mãe. Eu ligo pra ela todos os dias pra cobrar porque ela fez isso, porque ela não fez, porque nananana. Tá fora de lugar. Ah, não, mas na verdade meu marido não faz nada. Então eu preciso ficar lá falando pra ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, como ele tem que fazer, falando pra ele ligar pra não sei fulano, pra ciclano, falar que ele não sabe fazer as coisas. Preciso orientar ele. Tá sendo mãe do marido. Pesado. É pesado. Ah, mas lá em casa eu tenho uma filha, deixa ela fazer tudo. Porque agora a educação respeitosa é a educação que deixa fazer tudo. Então não pode não falar com criança de forma direcionada, não pode, a criança não tem que obedecer, porque obedecer é errado. Tá fora de lugar. Por isso que a sua casa tá uma baderna. Que a filha virou a rainha, né? O filho virou o reizinho e você não tem mais voz na sua casa. Porque você tá fora do seu lugar. De mãe ou de pai. Deixou a criança tomar conta de tudo. Aí vira um caos. Falta de ordem. E como que a gente... E o que isso tem a ver, gente? Com vendas, com servir, com empreender, com sentir essa liberdade de poder compartilhar o propósito, de fazer uma transição de carreira, tudo. Ou você acha que se você estiver fora do seu lugar dentro da família, você vai conseguir fazer uma transição de carreira? Não vai continuar a mesma merda. Ou você acha que se você estiver fora do lugar, fora do seu lugar de força, você vai ter uma boa relação com seus clientes? Não vai. Ou você acha que se você estiver fora do seu lugar de força, você vai conseguir vender? Não vai. Você acha que se você estiver fora do seu lugar de força, os clientes vão chegar? Não vão também. Caso contrário, você vai começar a perceber que quando você tá nesse lugar de fluidez, os clientes chegam.
Porque primeiro você confia, você parou de querer controlar tudo, você não é mais a louca neurótica do controle. Segundo, você entrega algo maior e simplesmente se coloca sentada na própria cadeira, então é muito mais fácil. Eu não quero salvar, eu não vou salvar ninguém, eu não vou salvar minha mãe, não vou salvar meu pai, não vou salvar ninguém. Não vou. Eu vou ajudar a partir do meu lugar. É o que Bert falava da ajuda que faz bem. Ele tem um trabalho incrível sobre a ordens da ajuda. E esse é um módulo que a gente traz na mentoria. Por quê? Terapeuta, profissional da ajuda, professora, profissional da saúde, ou gente que gosta de salvar. E aqui vos falo uma salvadora. Como a gente gosta, né? Eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou abraçar essa causa e não sei o quê. Putas, é isso. E ele é legal. Gente, pelo amor de Deus, não tô desincentivando ninguém a ajudar os outros. Muito pelo contrário. Mas ajude a partir do seu lugar de força. Porque essa ajuda, olha aqui, como tá tudo conectado com a nossa carta da live de hoje. Você pode se perguntar agora, isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? E você pode perceber, eu tenho certeza que alguém aqui tem uma história para contar em relação a uma ajuda que não faz bem. Pensa numa pessoa que você ajudou e que virou as costas para você. Alguém tem uma história assim? Eu tenho várias. Tenho várias. Alguém tem uma história assim? Mas eu fiz tanto por essa pessoa, eu ajudei, eu fiz tanto por ela, eu ajudei ela a fazer isso, eu ajudei ela a procurar um emprego e não sei o quê. Alguém tem uma história assim? Mas eu ajudei ela a compartilhar o trabalho dela, eu ajudei... Fiz tudo por ela, dei minha vida por essa pessoa. A Andrea falando sim. Pois bem, a gente se atrapalha, normal. Ser os humanos, né? Não é seres humanos, ser os humanos. É isso. Eu também, gente. Tenho várias, tenho uma coleção de histórias pra contar disso. E por que que essa ajuda atrapalha? E não... Por que que atrapalha e não ajuda? Esse tipo de postura. Porque a gente quer salvar. E as mulheres, nós mulheres, nós já fomos criadas normalmente para servir e para ajudar e para fazer para o outro. Isso bagunça a nossa cabeça. Então a gente acha que o nosso papel é esse, servir, ajudar e fazer tudo, nananã. E aí a gente sai do nosso lugar, a gente sai da nossa própria vida. E quando a gente ajuda, ao invés de trazer força, enfraquece a outra pessoa. Por isso que a pessoa sai falando mal de você. Sabe aquela coisa? Eu dei um desconto pro cliente quando não tinha que dar desconto. Eu fiz de graça quando não tinha que fazer de graça. Vai sair, vai tomar o seu serviço, vai pegar o seu produto e vai falar mal de você. E vai sair e vai comprar de uma outra mais cara. Fala se não acontece isso. Relacionamento amoroso, mas eu fiz de tudo por ele, eu fiz de tudo por ela. Pois é, por isso que saiu da relação. Por quê? Se você faz de tudo, o que sobra pro outro? Nada. É como se... Vou pegar uns bonequinhos aqui pra exemplificar. É como se você tá grande perto dessa pessoa. Você faz tudo, você é tão boa, sabe? Tão maravilhosa, que a outra pessoa se sente o quê? Pequeno, pequena. E o que ela faz? Vai embora. Aí você fica o quê? Sozinha. Aí você fala, eu me sinto insegura. Aí você fala, eu me sinto abandonada. Aí você fala, eu me sinto sem apoio. Pois olha, fora de lugar. Fora de lugar. Pois então, a gente trabalha o quê? Pra pôr fim nessa insegurança? Posicionamento. Posicionamento o quê? Só comunicação? Não. Posicionamento que é só comunicação não vai servir pra nada.
Você vai ler o livro, isso que vos fala aqui a pessoa que trabalhava com comunicação não violenta. Dava palestra de comunicação não violenta. Que tem ferramentas incríveis, maravilhosas, mas sem olhar para os gatilhos emocionais, feridas emocionais, traumas, aspectos sistêmicos, só vai fazer você se sentir mais frustrada, porque não vai conseguir assertividade na sua comunicação, não vai conseguir ser ouvida com aquilo que você fala, não vai conseguir comunicar exatamente aquilo que você deseja, porque você está fora do seu lugar de fluidez. Tudo está relacionado, vocês percebem isso? Então, aqui a gente trabalha posicionamento, comunicação e autoimagem. Porque quando você se posiciona, você se reposiciona dentro da sua família de origem e você simplesmente volta a ser filha, numa relação de mãe e filho, você volta a ser filha. Numa relação amorosa, você volta a ser só a pessoa que está se relacionando. Você não é mãe do seu parceiro. Você não é pai do seu parceiro. Numa relação de trabalho, você é só um colaborador. Ou você é o fundador. Numa relação pai e filho, você é a mãe. Fica mais leve. E aí você precisa, com esse reposicionamento, trabalhar o quê? Que vai mudar toda essa cabeça. Com o simples, que é a autoimagem. Como você se vê? Agora, como é essa nova autoimagem sem ser a salvadora? Como é essa autoimagem com equilíbrio de troca nas relações? Como você vai se enxergar? O que você vai ter que deixar aí e se despedir para ter uma autoimagem, para receber e construir essa autoimagem com confiança e não com segurança mais? Percebem como tudo isso está relacionado? E aí a gente precisa trabalhar profundamente o quê? A identidade. Quem é você? O que você quer? Aí a gente volta na primeira pergunta. Então, às vezes as pessoas me perguntam aqui, pra gente fechar esse segundo lugar e caminhar pro último, que a gente já tá com muito tempo de live. Eu falei que ia ser aula. E aí as pessoas me perguntam assim, mas Li, faz todo sentido isso. Começo a identificar isso na minha vida. Começo a perceber que realmente quando eu tô fora dos papéis que eu exerço, fica pesado. E aí eu não consigo confiar. E aí eu fico toda bagunçada, eu me sinto insegura. Tudo isso faz sentido, beleza? Tá bom. Com os meus clientes também eu identifico isso, Li. Beleza. Mas como então eu sei que... Como eu sei identificar essa ajuda que faz bem, essa ajuda que não faz bem? Como eu trabalho esse equilíbrio de troca? Quando eu sei que eu vou poder ajudar uma pessoa de verdade, né? Uma ajuda sem esperar nada em troca. Ou quando eu realmente estou lidando com um cliente e eu vou cobrar, eu vou me posicionar. Como eu me posiciono dentro disso? Venha pro Voa. Venha pro Voa. Por quê? A gente faz todo esse percurso porque não é tão simples assim. É um processo de mudança muito profundo de autoimagem. Porque talvez você fale assim, eu vou fazer, eu não vou cobrar tal pessoa, eu não vou cobrar tal cliente. Isso dentro do mundo das terapias é bem comum, tá, gente? Por isso que eu tô trazendo isso. Profissionais da ajuda, saúde. Eu não vou cobrar porque essa pessoa não pode pagar. Exemplo. Então eu não vou cobrar. Então eu tô ajudando. E aí é muito caso a caso. Eu não vou falar pra vocês não fazerem. Façam, pois percebam como vai ser, né? Mas existem outras estratégias que talvez possam servir a realmente a finalidade que você quer, que é ajudar as pessoas.
Será que entregar de graça é a melhor opção? Será que eu não posso construir estratégias dentro do seu negócio? Será que eu não posso ter estratégias bem construídas, né, dentro daquilo que você faz? Pois a gente trabalha tudo isso dentro da mentoria, para que você tenha segurança, para que você se sinta segura no que você está fazendo. Para que não seja aleatório. Ah, eu fiquei com dó dessa pessoa. Dó é arrogância. É arrogância. Porque você tá fora do seu lugar. E você não vai ajudar a pessoa. Isso é o que eu mais vejo, gente, dentro do meu servir, dentro da minha experiência. Às vezes a gente acha que tá fazendo algo para ajudar o outro, mas a gente não tá. Cada um tem o seu caminho. De novo, a pergunta, isso traz força ou enfraquece? Ajuda ou atrapalha? E aí, a última pergunta pra gente fechar aqui. Diante de tudo isso que eu falei agora, qual será o seu primeiro passo para lidar com essa insegurança? Qual será o seu primeiro passo para lidar com essa insegurança? Porque você vai ser a pessoa que assiste a vida, ou você vai ser protagonista da própria vida? Você vai ser a pessoa que tá paralisada no medo, ou a pessoa que confia? Lembra da frase do Steiner? Confiança e não segurança na existência. Você vai ser a pessoa que tá ligada num campo de não vida, e aí tudo dá errado. Tudo dá errado, gente. Quando uma pessoa tá conectada a um campo de não vida, Senhor amado, a gente vê isso dentro das constelações. É um caos. Mas é caos atrás de caos, entendeu? E normalmente a pessoa não consegue nem identificar que tá no caos e não consegue fazer nada pra sair dele. E tem que tomar uns trancos de vez em quando pra sair. Você vai ser a pessoa que vai comprar um avião e deixar ele parado porque tá sem combustível, deixar ele parado na pista, ou você vai pegar esse avião e vai voar? Quem vai ser você nesse caminho? Você vai ser a pessoa que vai acumular mais um certificado, que vai fazer mais um MBA, mais um PhD, sei lá do que, papapá, que você vai fazer o que com isso? Toma cuidado para não ser ego. E ao invés de construir um ecossistema de transformação, de ajudar as pessoas, de ter uma cadeia de ajuda, você vai ficar só acumulando papel. Pra quê? Pra alimentar o seu ego, pra falar eu sei. E claro que dentro desse assunto da segurança, né, do fim da insegurança, existem aspectos que estão provados na ciência. Neurociência, de novo, a gente volta a isso. E claro que isso tá ligado com a figura da mãe. É claro. Então, eu falo pela minha história, né? Como eu não tive o contato direto com a minha mãe biológica, cara, eu tive marcas profundas em mim. Profundas. E eu precisei de muito amor para compensar essa falta e todo esse trauma que ficou na minha vida. E aí vem, né, os estudos da neurociência, tudo provado, gente, artigo científico do Bowlby, que ele fala da teoria do apego, muito além das constelações. Ah, eu não acredito nas constelações. Tá bom, então vai ler o Bowlby, vai ler teoria do apego, e você vai ver que é a mesma coisa. Já que você gosta de prova, gosta de coisa científica, tá bom, vai ler. Procure na internet. Bowlby, teorias do apego. Gente, o cara tem 4 bíblias desse tamanho, 3 ou acho que são 3. Desse tamanho, falando de teoria do apego. De como a gente desenvolve segurança, como a gente é mais seguro, como somos adultos mais confiantes e seguros quando temos segurança e confiança na nossa primeira relação, que é a mãe biológica. Ah, mas eu não conheci minha mãe biológica, fui separada, que é o meu caso. Tá bom, mas eu vivi 9 meses dentro da barriga dela. Então, a primeira relação que eu tive foi com a minha mãe biológica.
E aí, isso tem um impacto na vida adulta, né? Então, apego seguro, se o apego é seguro, se o apego é inseguro, apego evitativo, apego sei lá o quê. Toda uma teoria construída a partir disso, para vocês verem como tem coisa nisso, tá? Como é profundo. Pois bem, se você acha que isso faz sentido, que tudo isso que eu trouxe para vocês, e a gente falamos de neurociência, falamos de constelação, falamos de antroposofia, falamos de tudo aqui. Venha pra aula de quarta-feira, que vai ser no Zoom. Tá? Quarta-feira a gente vai ter um aquecimento da mentoria do Voa, que é para você sentir essa atmosfera. O que é esse negócio que ali já tá falando do Voa, né? Para vocês terem uma ideia de quem tá no Voa, tá? Quem já está no Voa, para ver se vocês se conectam com esse perfil. Vamos lá. Temos uma terapeuta holística, né? Então ela trabalha com terapias, ela trabalha com o renascimento do parto, ela trabalha com PNL, ela trabalha com todas essas terapias, tá no Voa. Então, quer empreender, quer olhar para o seu próprio servir de uma outra forma, quer firmar o seu servir em 2025, trabalhar posicionamento, trabalhar a sua relação com o dinheiro, ajudar as pessoas a partir de um lugar de ajuda, a partir de uma ordem de ajuda, da ajuda que faz bem, quer se sentir mais confiante, né? A gente vai olhar para o trabalho de compartilhar também pelo Instagram. Então, por isso que a gente tem 2 oficinas, né, de projetos e negócios, para além da mentoria em si, né? Tudo isso com acompanhamento individualizado, né, dentro do grupo, mas assim, tem um olhar individualizado, por isso que as turmas não são grandes, tá? Justamente para eu conseguir dar essa atenção, pra gente conseguir fazer um trabalho personalizado. Porque, gente, eu já me frustrei muito com mentorias. Alguém aqui já fez mentoria? Eu já fiz várias. Já fui mentorada em várias outras mentorias. E o que tem hoje no mercado de mentoria que não é mentoria, eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso. Mentoria, o que é mentoria? É levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Então, a pessoa chega... né? Então, assim, ela chega com muitos certificados, a pessoa chega com muitos cursos, chega querendo se posicionar, ela já tem um trabalho, né? Ela tem um servir ali, mas ela tá ainda um pouco patinando, não sabe como se posicionar, tá na dúvida de como se posicionar perante os clientes, quer fazer um trabalho de transformação de impacto, se sente nesse propósito, tem um chamado, tá meio perdida, tem potencialidade, mas não sabe muito bem o que fazer com isso, beleza? Vem pro Voa. O que a gente faz? A gente coloca essa pessoa alinhada com seus próprios valores, coloca que Voa, V de valores. Depois bota ordem. Ordem é o quê? Posicionamento. Ordem é o quê? Lugar. Ordem é o quê? Lugar de fluidez. Então a gente coloca essa ordem sistêmica, primeiro na vida pessoal, depois nos negócios, depois no que vai servir, depois no que vai empreender. Tudo isso tem um porquê, tá? E aí a gente faz um processo de abertura para o novo, com constelação, a gente faz um processo de abertura com exercícios sistêmicos, a gente tem os movimentos de troca dentro do grupo, a gente vai ter uma coisa que vai ser novidade, mas que eu vou deixar para contar só na quarta-feira, que vai ser um processo de apoio muito grande entre as participantes, porque quem trabalha, gente, quem empreende, qualquer pessoa que empreende, qualquer pessoa que é autônoma, que é terapeuta, professora, psicanalista, tô vendo a Larissa entrando aqui, maravilhosa, a gente tem um negócio, um problema sério, que eu não sei vocês, mas tem momentos que a gente se sente muito sozinha. Então, se você pensa, se você tem gestão de projetos, eu sei que a Lu trabalha com gestão de projetos de saúde, a Lu que estava aqui no começo da live, não sei se ela tá aqui ainda, tem momentos que a gente se sente muito sozinha. E Bert tem uma frase pra gente finalizar nossa live de hoje, tá? Que a felicidade é solitária. E aí eu tenho, de novo, uma boa e uma má notícia pra gente encerrar, tá? A má notícia é que a felicidade é solitária mesmo. Porque a hora que você tiver botado tudo no lugar, tudo no lugar, entendam, né? Nada é tudo, nada é perfeito, nada é tudo ou nada, mas quando a sua vida estiver entrando em ordem, né?
Quando essa ordem que tá dentro se reflete no que tá fora, você tá realizada com o que você faz, você tá sentindo paz, você tá bem com a sua família, você tá fazendo dinheiro, você tá ajudando as pessoas. Sabe o que vai acontecer? Ó a Lari falando aqui, ordem, aprendi isso com você. Ah, gente, Larissa foi minha mentorada, tá? Do Voa, só pra falar pra vocês. É meu case de sucesso, Lari. Ai, gente, maravilhosa. Então, tudo isso, tá vendo? Ela tá trazendo aqui, né? Como a vida dela mudou a partir do momento que vira essa chave. E por que eu tô falando isso, gente? Porque é desafiador viver. É desafiador viver sozinha. Porque a hora que você tiver, ó, sim, voa é voar mesmo. Gratidão, Lígia. Gente, voa, é sério, isso é uma metodologia. Não é uma coisa que eu inventei do nada na minha cabeça. Isso é metodologia com validação. Se Deus quiser e der tudo certo e vai dar, em setembro a gente vai ter registro. Essa metodologia vai ter registro. Tô só aguardando sair, tô só esperando. Tô contando os dias pra sair esse registro da metodologia. Porque, gente... E aí, voltando nessa coisa de se sentir sozinha. Quando você estiver botando esse troço em ordem, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão fazer assim da sua vida, ó. Tem gente que vai embora. Isso eu vivi na minha vida. Eu tô vivendo. Sabe? As pessoas encontram comigo e falam: Você tá bem? Mas no fundo parece que quer escutar que, sabe, falar: não tô bem. Nossa, tá acontecendo várias coisas e reclamação. Sabe? E quando eu comecei a ficar bem de verdade, bem comigo, bem de saúde, comecei a me sentir melhor, as pessoas sumiram da minha vida. Por isso que nesse sentido a felicidade é solitária. E por isso que dentro do Voa 2.0 tem uma coisa aí que entrou de novidade, que é para trazer apoio, porque a felicidade é solitária, sim, segundo Bert Hellinger, mas acrescenta a Lígia. Acrescento eu. A felicidade é solitária, mas não precisa ser dolorido. O processo não precisa ser dolorido. Então a gente tem o quê? Uma comunidade dentro do Voa, que a gente tem o apoio, pra gente não se sentir sozinho. A solidão não precisa ser solitário. É solitário, mas não precisa ser na dor, tá? Então eu convido vocês. Lari, agradeço. Vou ler aqui, ó. O seu servir é lindo, potente. Sempre digo, amo você confiar no seu servir. E isso faz a gente confiar em nós mesmas. Vocês entenderam? Então bora. Lari, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por você aqui, certo? Gente, só quem experimenta sabe o que é. Eu espero vocês. Quem estiver interessado em estar na aula quarta-feira, me manda um quero, tá? Ou aqui, ou no direct depois. Se você assistir essa live depois, tá? Manda lá no direct, quero participar da aula de quarta-feira de aquecimento concretos, que aqui foi mais teoria e tudo mais, pra vocês anotarem, beleza? Quarta-feira a gente vai ter um exercício real ali, concreto, com papel e caneta e tudo mais, tá? Pra quem tiver no Zoom. Baixou aqui a conexão, mas nós já terminamos, tá bom? Então eu espero vocês na quarta-feira, tá? No encontro gratuito que vai ter, de aquecimento do Voa. Gente, um beijo pra vocês. Vocês conseguiram entender essa parada da segurança? Que loucura! Ou seja, a segurança é uma ilusão. Quero que você saia dessa live falando: meu Deus, agora eu tô sem chão. Porque a segurança é ilusão. A segurança é ilusão. Eu quero que você saia literalmente sem chão dessa live para você conseguir refletir o que é realmente segurança para você, o que realmente você quer, aonde você pode estar que te traz força, que te atrapalha, que te ajuda, que você possa refletir sobre isso, integrar tudo isso no seu coração e que você venha
aberta e disponível para aula de quarta-feira, tá bem? Perguntas, dúvidas, passei aqui uns minutinhos, né, que eu cheguei atrasada para a aula, foi 1 hora de live, de aula. Perguntas, dúvidas, questionamentos, comentários, estou aqui ainda, bora lá, gente, muito obrigada, tá, pela atenção, pela disponibilidade, espero que tenha ressoado aí para vocês, espero que tenha acrescentado de alguma forma. Lu, até quarta, Luciana. A gente se vê quarta. É uma honra poder compartilhar tudo isso com vocês. Espero que tenha sido útil. Um beijo, boa noite, bom descanso. E lembrem, tá? Pra gente... O sacrifício acabou. A gente não precisa... Ah, agora pode dar uma dica pra dormirmos em paz? Posso! 2 dicas, tá? Por falta de uma. Um chazinho de camomila, que eu vou fazer agora, aqui. E a segunda, que é Mara, é um escalda-pé. Pega uma bacia, bota uma água bem quente, mas tem que ser bem quente, tá? Bem quentinha, bem quentinha, bem quentinha mesmo, a ponto de você quase não aguentar, né? Coloca o seu pezinho. Se você tiver manjericão, bota um manjericãozinho ali, ó, pra dar uma limpeza junto. E aí, a hora que começar a dar mais friadinha na água, você já seca o seu pé, bota uma meia quente, bem rapidinho pra não dar tempo do pé esfriar e vai dormir. Quer acrescentar uma terceira coisa? Bota uma musiquinha aí, ó, bem light pra você dormir, aquela musiquinha só instrumental. E aí você me fala depois como você dormiu, tá bom? Amanhã você me conta, Lu, tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Boa noite!